acabou, 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 acabou. Oi, turma! Oi, turma! Bora pra mais um vídeo aqui, turma! Oi! Bora pra mais um vídeo aqui no canal do Louco São Paulino, mano! Bora, 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 bora! Bora, artilheiro! Bora, 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 futebol o ano inteiro! Bora, bora, bora do Brasileirão! E a Premier, vem curtir essa emoção! Bora, tropa! Bora pra mais um vídeo! O Corinthians tem que ser o Flamengo! Isso mesmo! Gente lá de dentro do Corinthians falou que o Corinthians tem que ser o Flamengo, tá certo? Isso mesmo. Eu já falei isso aí, o Flamengo e Palmeiras hoje tem que ser referência no Brasil e tem que ser para os outros clubes. Se inscreve, ativa o sininho, taca o dedão no like aí, compartilha o vídeo com todo mundo, deixa seu gostosinho que é muito importante pro crescimento do canal. Taca o dedão no like aí, beleza? Deixa o seu gostosinho, tá foda chegar nesses 100 mil inscritos. Já, se Deus quiser, né, bate 100 mil inscritos aqui no canal do Louco São Paulino. Tá certo, mano? Ó, eu já tinha falado isso outras vezes, que Palmeiras e Flamengo tem que ser referência no Brasil e que Corinthians e São Paulo tem que deixar a vaidade de lado, tem que deixar o orgulho de lado e copiar tudo que Flamengo e Palmeiras têm feito de bom, que Corinthians e São Paulo tem muito potencial, igual tem Palmeiras e Flamengo, que são os 4 maiores times do Brasil, são os 4 gigantes do Brasil, ao lado do Santos também, principalmente Corinthians e São Paulo. Tem que olhar o que Palmeiras e Flamengo têm feito de importante, principalmente para mim o Flamengo. O Palmeiras, cara, teve um cara lá que o Palmeiras estava pior que São Paulo e Corinthians. O Palmeiras não tinha dinheiro para pagar conta de luz. Aí o Palmeiras teve um cara lá que é apaixonado no Palmeiras, que virou presidente do clube, o Paulo Nobre, pagou a dívida do Palmeiras a juros baixos lá. E já em 2015, o Paulo Nobre entra em 2014, se eu não me engano, na Série B. Aí em 2015, ele vai, paga a dívida do Palmeiras. Com isso, ele traz a Crefisa e o Palmeiras já começa a ganhar campeonato. De uma hora para outra, assim, pagou. Pra mim, a maior referência de um clube que estava praticamente no fundo do poço, se remontou, se reestruturou, se reorganizou e virou uma potência, o Flamengo. Lá em 2013, 2012, 2013, o Flamengo, Bandeira de Melo, assume a presidente do Flamengo, com toda uma estrutura, com toda uma logística, com um time, com mais 4 caras lá, com o BAP, com o Landim, que tudo viraram presidente do clube, Landim, BAP, que hoje é presidente, e arrumaram o Flamengo. Para 2019 colher os frutos. 6 anos depois, irmão, 2013, 2014, 15, 16, 17, 18, 19. 6 anos depois, o Flamengo foi colher os frutos de uma boa administração que começou em 2013. Então, para mim, o maior exemplo de um clube gigante que está no fundo do poço e dá para se reestruturar, se reorganizar sem precisar virar SAF, nada, é o Flamengo. O Flamengo não teve um bilionário lá, foi lá, bancou dinheiro, não. O Palmeiras tem como referência depois do Paulo Nobre, de boas administrações. Que o Paulo Nobre poderia ter vindo, arrebentado, ganhado, injetado dinheiro no Palmeiras, metido o pé, vem um outro presidente e detona o Palmeiras. Aí os outros presidentes do Palmeiras, com boas administrações, com o Maurício Gagliotti, com a Leila Pereira, e aí tudo. E o Palmeiras teve a sorte também de ter vindo a Crefisa, injetado a grana. Quem tem competência tem sorte, tá certo, mano? O Paulo Nobre trouxe dinheiro pro Palmeiras. O Paulo Nobre trouxe a Crefisa. Antes da Crefisa ir no Palmeiras, ela foi no São Paulo. São Paulo não quis. Então eu acho que o maior exemplo para São Paulo e Corinthians tirar o orgulho de lado, a vaidade de lado, tem que ser o Flamengo e o Palmeiras. Principalmente o Flamengo para mim. O maior exemplo. O Corinthians eu acho que tem que espelhar no Flamengo. Por quê? E o São Paulo no Palmeiras. Porque o Corinthians é midiático igual o Flamengo. É a torcida igual do Flamengo. Assim, em termos de mídia. Se fala muito no Corinthians. Na televisão e tudo mais. Arrecadação. O Corinthians arrecada 1 bilhão, irmão. Nessa quebradeira. Imagina o Corinthians bem organizado. O São Paulo tem condições de arrecadar 1 bilhão. O São Paulo arrecadou 800 milhões no ano passado. Ele tem que arrecadar 1 bilhão. Imagina o São Paulo bem gerido. O São Paulo tem que mirar no Palmeiras. São Paulo e Palmeiras estão no mesmo patamar ali, o termo de mídia, de engajamento e tudo mais. E o Corinthians no Flamengo. Na hora que o São Paulo chegar no Palmeiras, é mirar no Flamengo, é mirar no Corinthians.
É mirar no Flamengo, entendeu? E o Corinthians mirar no Flamengo. É isso. O Corinthians e São Paulo não pode ficar atrás do Palmeiras em termos de dinheiro, de estrutura, de finanças, irmão. Não pode. Não pode. Corinthians e São Paulo tem o mesmo tamanho de Palmeiras e Flamengo, velho. Tá muito atrás. Então tem que olhar. Não é querer ser o Flamengo, não é querer ser o Palmeiras. É querer ser Flamengo e Palmeiras no âmbito de gestão, âmbito financeiro. Olhar lá, ver o que eles estão fazendo de bom, de importante. O Flamengo, nos primeiros 6 meses do ano de 2025, diminuiu a dívida deles em 200 milhões, irmão. O São Paulo aumentou a dívida. O Flamengo diminuiu a dívida em 200 milhões. Nos primeiros 6 meses do ano aí. Tanto o que o Flamengo contrata aí, irmão. Olha aí os times que o Flamengo contrata. São Paulo e Corinthians nessa pindaíba. Vai ficar até quando? Tem jeito, tem que olhar para os dois sim. Tem que ser exemplo sim. Flamengo e Palmeiras tem que ser exemplo sim. Eu acho que principalmente o Flamengo. E lá no Corinthians, lá dentro do Corinthians, os caras colocaram o Flamengo como referência. Tá certo? Eles botaram o Flamengo como referência. O presidente do Conselho do Corinthians também que né, lá é forte, cheiro e nada, mas ele botou o Flamengo como referência. Os conselheiros, a torcida, os caras que xingam a gente, devia ler o Estatuto do Corinthians. A primeira coisa que você tem que fazer é ler. Não tem previsão. Eu marco quando eu quiser. Só que eu já vou adiantar para você, vou marcar com a maior brevidade possível, o Corinthians não aguenta mais isso. Ou a gente marca, resolve isso de uma vez, ou a gente vai acabar com o Corinthians. Eu não vou fechar o caixão. Em relação à pergunta agora, esclarecimento feito. A pergunta foi feita até porque não há previsão realmente no Estatuto. Não há previsão e eu vou marcar quando eu achar que devo. Já vou adiantar. Perfeito. Vou marcar o mais rápido possível. O Corinthians precisa virar essa página e precisa renascer das cinzas. E precisa funcionar. Sabe por quê? Porque eu quero voar com águia. A águia voa com águia. A gente quer ser um Flamengo. E vamos ser. É isso. O Corinthians, o Flamengo virou referência. Ele tá falando no termo, claro. No termo de gestão, tá certo? No termo de gestão. É isso. Ele não quer. O Corinthians tem que ser o Corinthians, o São Paulo tem que ser o São Paulo. Mas agora, no atual momento, São Paulo e Corinthians tem que ter como referência alguém. É deixar o orgulho de lado, é deixar a vaidade de lado, a rivalidade de lado. E ter como referência Flamengo e Palmeiras, de boas administrações. E porque São Paulo e Corinthians têm capacidade de ter boa, de estar no mesmo patamar de Flamengo e Palmeiras, cara. São Paulo e Corinthians nessa pindaíba ainda, no âmbito esportivo dentro de campo. São Paulo e Corinthians disputa. Dá pra disputar com Flamengo e Palmeiras. Eu falo fora de campo. No termo de money, de dinheiro, de bufunfa, de arrecadação. O Corinthians arrecada 1 bilhão, cara. Já faz 2 anos que o Corinthians arrecada 1 bilhão nessa pindaíba. O São Paulo tem que arrecadar 1 bilhão também. São Paulo arrecadou 800 milhões no ano passado. O Palmeiras já arrecadou 1 bilhão no ano passado. O São Paulo também. São marcas gigantescas. E eu entendi a fala dele, apesar desse rapaz ser vagabundo também, da turma do André Sanches, mas eu entendi o que ele quis fazer. A águia tem que voar com águia. O Corinthians tem que mirar no Flamengo. E eu acho que o Corinthians, bem administrado, fica mais potente que o Flamengo. Eu acho que o Corinthians, bem administrado, fica mais potente que o Flamengo. E acho que o São Paulo, bem administrado, ele fica mais potente que o Palmeiras, eu acho. Eu acho. Que eu acho que São Paulo e Corinthians é muito engajamento. O Corinthians, então, mas eu acho que... Porque dá muito dinheiro, cara. Dá muito. Nessa pindaíba, os dois dão dinheiro pra caralho, velho. São Paulo virando o maior patrocínio aí e tudo mais. Queira ou não, os dois nessa pindaíba tem jogadores que querem jogar. No âmbito esportivo, dentro de campo, São Paulo e Corinthians bate no Palmeiras e no Flamengo. Consegue jogar bola. Eu falo fora de campo, em termos de gestão. Em termos de gestão, São Paulo e Corinthians tá nanico perto de Palmeiras e Flamengo. Palmeiras e Flamengo tá muito, muito, muito na frente de São Paulo e Corinthians, principalmente o Flamengo. É muito superávit, então tem que ver lá, mano. Eu já falei isso outras vezes e tem que voltar a repetir. E aí agora lá dentro do Corinthians, o São Paulo tem que olhar lá, conversar com a Leila Pereira, falar o que tem feito de bom. E é isso. Acertar, mano. Não tem como você ficar nessa pindaíba pro resto da vida. E você vê o seu rival ganhando tudo, você vê o seu rival lucrando.
que São Paulo vende mal a molecada da base? Não tem dinheiro, tem que vender. Por que o Palmeiras vende 100 milhões a mais que os moleques que são vendidos na base do São Paulo? O Palmeiras foi bem gerido. Antigamente era o São Paulo. O São Paulo já sabe o caminho, cara. O São Paulo já foi bem gerido. Se perdeu no caminho. Se perdeu, roubaram. É agora. O Flamengo teve caras lá que... O Flamengo teve 4 caras lá, eu vi a série, que resolveram estruturar o Flamengo. É isso. Tem que dar um jeito, que é o Bandeira de Melo, o Bato. Depois eles foram brigando lá. Mas eles foram lá e arrumaram a casa. Demorou 6 anos para colher os frutos. O Palmeiras já teve o exemplo mais fácil do Palmeiras. Como o São Paulo não tem um bilionário que vai vir pagar a dívida e o São Paulo começar a ganhar título, o Palmeiras foi do nada. Paulo Nobre veio, pagou a dívida, trouxe a Crefisa para 2015 já ganhar a Copa do Brasil. 2016 já ganharam o Brasileiro. 2014 o Palmeiras estava na Série B, cara. Entendeu? O Flamengo foi mais uma construção. Tijolo em tijolo, tudo foi pagando dívida. Recursos pequenos, reduziu gastos. Demorou 6 anos. Então é isso. Em termos de gestão, em termos financeiros, São Paulo e Corinthians tem que olhar assim, tem que ser como Flamengo e Palmeiras sim, deixar o orgulho de lado, a vaidade de lado e focar e ter como prioridade e ter como no topo pegar, alcançar Flamengo e Palmeiras. Se quiserem voltar a competir sempre, não competir uma vez ou outra com Flamengo e Palmeiras é o único jeito. Senão vai ficar nessa pindaíba pro resto da vida. Torcedor, não adianta São Paulino e corintiano ficar bravo, não é que virar o que Flamengo, que olhar Flamengo e Palmeiras o quê? Então vai, vive nessa pindaíba pro resto da vida aí. Continua nessa pindaíba lazarenta e vê Flamengo e Palmeiras disputando os melhores jogadores, ganhando campeonato toda hora. Enquanto São Paulo e Corinthians nessa pindaíba desgraçada, só notícia ruim. Vai. Que rival, olhar rival, que tem que ser rival. Vai nessa então. Fica nesse pensamento idiota e vai ver onde vai parar. Fica andando nessa pindaíba igual tá São Paulo e Corinthians e Flamengo e Palmeiras voando aí.